Fala pessoal do Instagram e Facebook. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempinho desaparecido aqui das lives do QBBcast, estou retomando aqui com a Axon Braz. Hoje uma edição especial, a gente vai gravar exatamente do QBBcast em homenagem a Campus Party Natal, certo? Vocês devem estar sabendo que vai ocorrer a Campus Party aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, esses dias. A Axon vai falar um pouquinho mais para vocês depois. E durante a gravação do QBBcast vocês vão ser mais informados sobre esse evento muito importante para aqui, para a nossa capital, tá certo? Espero que gostem. Quem tiver dúvidas ou sugestões é só mandar mensagem. Perfeito, eu vou falar logo aqui sobre a Campus Party, já que esse podcast vai ao ar na segunda-feira. Ele vem para Natal aqui pela segunda vez, né, Lucas? Exatamente. Segunda vez. O ano passado também teve uma edição da Campus Party. E essa edição de 2019 acontece de hoje, dia 16, até o domingo. Então tem uma parte gratuita, né? Nesse primeiro dia não tem, mas nos outros dias tem uma parte gratuita para quem não quiser pagar uma inscrição, quem não puder. Tem uma parte gratuita da Campus Party, mas tem outra parte que é bem interessante também, que é a parte de paga. Isso mesmo, Marcos. Tem uma parte gratuita que a pessoa pode visitar algumas exposições. Tem o Startups and Makers, que é uma exposição de pequenos negócios, de empreendedores. Tem também palestras nessa área. E tem a parte gratuita para quem quer ter acesso aos palcos principais e aos benefícios da Campus Party. De fato, é a maior feira de tecnologia e inovação do mundo. Natal foi agraciada com a vinda dessa segunda edição para cá, porque é algo bem interessante, que ano passado foi a primeira vez. Francesco Ferrugia, que é o presidente do Instituto Campus Party, veio até aqui a Natal e, por uma lei do vereador Suelo Medeiros, se tornou um evento obrigatório anual para a cidade de Natal. Ou seja, todo ano a gente vai ter a Campus Party aqui na Terra do Sol, que é conhecida como a CP Jerimum, todo mundo chama. E assim, aconselho quem puder ir, é algo bem interessante, reúne muito empreendedor, entusiasta da tecnologia, da inovação, muita palestra, muito workshop, muita interação com outros participantes e outros membros da nossa comunidade. É bem interessante para quem gosta do assunto, que acompanhe e visite a Campus Party Natal. Perfeito. A expectativa é de 65 mil pessoas compareçam ao evento aí esse ano. Então vamos lá, vamos começar a gravação do QBBcast. Você é advogado, você é estudante, você que precisa, né, ouvir esse conteúdo, empresa, empresário. Sejam bem-vindos aí à gravação do 23º episódio do QBBcast. Nós vamos começar porque esse episódio vai ao ar na segunda-feira nas plataformas digitais aqui do QBB Advocacia e você acompanha essa gravação em primeira mão. Começa agora o QBBcast, o seu podcast de conteúdo jurídico do Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia. Olá a todos que acompanham o QBBcast, eu sou Axon Freitas e ao meu lado está o advogado especialista em startups e tecnologias, Dr. Lucas Bezerra Vieira. Olá, Lucas! Olá, Axon, olá, ouvintes do QBBcast, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts do Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia. Hoje, em homenagem a Campus Party Natal, a CP Jerimum, a Campus Party que ocorre na Terra do Sol, uma das edições do maior evento de tecnologia e inovação do mundo, eu resolvi trazer para a pauta um tema muito interessante para empreendedores. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo e atrela ao jurídico, a gente se lembra logo de quê? De contratos, de regulamentação, que é uma dúvida que surge muito. Por isso o tema de hoje é bem interessante. Contratos para empresas. O que é importante nesses contratos, você vai saber muita coisa, os tipos de contrato, a formalização, contratos de trabalho, fornecedores. Esse podcast está só começando, é o 23º episódio. Então, Lucas, vamos começar falando sobre a importância do contrato e o que é o contrato. Essa é uma pergunta bem interessante, Jackson. A gente tem na nossa mente, enquanto empreendedor, que é algo que a gente precisa esclarecer, que contrato não serve somente para formalizar um negócio. Essa é a primeira dica que eu dou. Quando você vai elaborar um contrato, você vai regulamentar uma relação jurídica existente entre as partes. Quando você pensa num contrato, você pensa num acordo de vontades, ou seja, num acordo realizado entre duas pessoas, certo? Que respeite a lei, certo? E que regulamente crie ou retire, extingua uma relação jurídica.
Ou seja, eu não posso ter um contrato feito comigo mesmo, contrário à lei, ou que não mude nenhuma relação jurídica existente. Quando a gente trabalha em contrato, quando a gente fala em contrato, a gente tem que se apegar a esses 3 pontos. Aí, além dessa dica que eu dou, que um contrato não serve somente para formalizar um negócio, para formalizar uma relação, mas mais do que isso, ele serve para regulamentar. É muito importante que você, partindo desse pressuposto, desse conceitozinho básico que eu dei, um acordo de vontades entre partes que respeite a lei e crie uma relação jurídica, por assim dizer, de forma mais simples, a gente tem a segunda indicação, que tudo que respeita essa norma, se não houver uma disposição em lei em contrato, a gente pode aplicar o conceito de contrato, certo? Essa é a ideia geral. Se eu estou fazendo um acordo com a Axon para comprar, para vender um produto ou um serviço, a lei não diz que essa negociação que nós estamos realizando é impossível, é inviável. Nós somos pessoas capazes, o objeto é possível de negociar. A gente está trabalhando e vai criar ou mudar uma relação jurídica, ou seja, um bem que é de minha propriedade vai passar para a Axon ou vice-versa. A gente está trabalhando dentro da esfera do contrato. Ou seja, contrato a gente vai trabalhar em todas as áreas da empresa. É um ponto que a gente vai tratar mais na frente, mas a Axon já até antecipou um pouco. Por isso que quando a gente fala contratos empresariais, a gente não tem só o contrato social, o famoso contrato social, que todo mundo que vai empreender já imagina logo ele e só bota na cabeça a elaboração do contrato social. A gente tem uma série de documentos que se enquadram como contratos e que precisam de um acompanhamento e de cuidado de qualquer empreendedor. E a gente fala até porque tem pequenas empresas hoje em dia que ainda estão naquele modo antigo ainda, né? Aquele contrato boca a boca, quer fazer o contrato boca a boca com o fornecedor, com isso aqui, dessa forma mais antiga. Mas hoje, com tanto acesso à informação, né, com tanta facilidade que a gente tem que fazer um contrato, deixar o negócio mais legalizado, mais direitinho, a gente pode crescer a empresa com o contrato certinho. Tem até uma frase que é de origem desconhecida: se você não conhece o seu contrato, como é que você vai conhecer o seu negócio? Não, isso é muito importante, Axon. E é algo até interessante que vem muito dessa mudança de modelagem do negócio tradicional, que o jurídico não é tão importante, porque muitas vezes a gente cria um negócio pensando em se sustentar, em permanecer naquele mercado específico, para essa mentalidade de startup, de crescer, de ter um crescimento exponencial a longo prazo. Desculpa, um crescimento longo a curto prazo, certo? E quando a gente trabalha com startup, a gente tem que começar organizado, começar um negócio juridicamente bem elaborado. Jurídico e contábil são duas bases de um tripé negocial muito importante para qualquer empreendimento. E quando a gente tem um contrato elaborado, a gente tem uma série de vantagens que são importantes para que o empreendedor entenda. Você demonstra o profissionalismo e a seriedade do seu negócio. Quando você tem um contrato, a parte já sabe que o seu negócio é algo organizado. Qualquer investidor que venha a trabalhar no seu empreendimento, um cliente, um parceiro, um stakeholder que queira fazer negociação com você, ele sabe que ele está trabalhando e está lidando com uma pessoa que respeita o jurídico e acredita na importância do jurídico. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto bem interessante é a questão dos direitos e deveres. Quando a gente tem um contrato, que a gente foge dessa ideia que a Axon falou, da coisa oral, daquela questão acordada de boca, a gente consegue elaborar bem os direitos e deveres das partes, certo? A gente sabe qual é a minha obrigação enquanto fornecedor e qual é o meu direito enquanto cliente. Com isso a gente adquire uma coisa que não existe muito no contrato oral, que é a demissão do cliente. Eu gosto muito de falar isso quando eu trato de contrato. Quando começamos a trabalhar no contrato oral, geralmente a gente se acorda o quê? Eu tenho uma obrigação de lhe entregar algo e você tem a obrigação de me pagar tanto. Mas a gente não sabe o que é esse algo, quando é, como eu vou entregar, quais são as suas características, o quanto eu vou lhe pagar, se eu vou lhe pagar dividido ou não, se eu vou lhe pagar em cartão, em cheque, em transferência. E nessa relação, só quem tem um poder, em regra, de lhe demitir, de demitir você enquanto fornecedor, é o cliente. Porque se você não entregar, ele pode dizer que não quer mais o produto. Certo? E depois, se você precisar demitir ele, o que pode acontecer é o que? Você ficar sem receber seu pagamento. Quando a gente tem um contrato bem elaborado, a gente tem a possibilidade de demitir o cliente. Se o cliente não me fornecer uma documentação essencial, algum produto, algum serviço essencial para a elaboração da minha atividade, eu posso rescindir o meu contrato. Quando você tem um contrato formalizado, isso é possível.
Quando você não tem, isso já fica bem difícil. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Quem trabalha com elaboração de marketing. O cliente às vezes tem que passar para esse profissional uma série de informações que são essenciais para ele fazer a sua atividade, desenvolver a sua atividade. Para preparar, precisa passar logo para ele preparar arte. Se você não prepara, não tem como você trabalhar. Se você não tem uma relação jurídica bem definida, você não pode demitir o seu cliente. Além disso, surge uma decorrência natural, né? Que é a questão da segurança jurídica. A gente tem uma segurança jurídica porque a gente tem uns termos bem delimitados e bem elaborados desse contrato. E por fim, algo que é bem mais jurídico, tem uma essência mais jurídica, mas é muito importante, diz respeito à questão das fases do processo. Lucas, o que é que danado frase de processo tem a ver com contratos do meu negócio? Pronto, agora entrou na parte difícil, né? É, a parte difícil, mas que eu vou tornar fácil aqui para vocês. Quando a gente trabalha o processo, em regra, o processo tem duas fases, a fase do conhecimento e a fase da execução. A fase do conhecimento é aquela fase que vai dizer se aquele direito é devido, o quanto ele é devido e como ele é devido. Que no termo jurídico a gente fala por auam e quantum debeatur, no latim. Mas basicamente é o seguinte, a gente vai discutir se aquele direito existe e se de fato ele é válido como as partes estão alegando. Se você não tem um contrato, se eu fiz uma negociação de boca, por exemplo, com o Axon, ou então fiz um documento mal feito, não segui os termos da lei. Nem leu a Se Axon não me paga e eu vou precisar executar esse contrato, eu primeiro tenho que entrar com ação de conhecimento para o juiz dizer, Lucas, de fato, tem direito a receber tanto de Axon que não pagou pelo serviço prestatal e vai pagar de tal forma. Se eu já tenho um contrato bem elaborado, eu tenho um título executivo extrajudicial. Ou seja, eu passo toda essa fase processual de apresentar a inicial, de passar por audiência de conciliação, de passar por audiência de instrução, para depois ter uma sentença do juiz, que pode durar uma vida, já para fazer a execução. Que, em regra, se você tem um título, o juiz já intima, já se presume que é certo e exigível aquela dívida, e o juiz somente intima a parte para pagar, e daí já vai para as medidas restritivas, que é bloqueio em conta e penhora de bens. Ou seja, se você tem um contrato bem elaborado, você tem um título executivo extrajudicial que você pode utilizar a qualquer momento para realizar a cobrança do seu devedor. Lucas, eu tenho uma empresa e eu quero fazer um contrato. Tem muita gente que recorre à internet para não gastar dinheiro com advogado, com assessoria jurídica e pega aqueles modelos de contratos prontos. Há um perigo nesse tipo de atitude? Com certeza, é um perigo clássico esse, porque contrato, pessoal, a gente costuma dizer contrato padrão. Quando a gente está negociando, toda vida que a gente vai fazer um contrato, como eu disse, a gente tem duas partes envolvidas. Se eu pego um modelo de contrato padrão, sem entender e analisar aquele contrato, com certeza ele não vai se adequar aos termos que nós estamos negociando. Ou seja, talvez aquele modelo que eu peguei seja muito vantajoso a um vendedor, talvez seja muito vantajoso para um cliente. Que é até uma estratégia... Ou deixa uma lacuna. Ou deixa uma lacuna na lei, que é o mais comum. O serviço é mais personalizado, tem alguma coisa a mais... Exatamente. Olha aqui o Google nos ouvindo no meio do inteligente. QBBcast. Tá querendo aprender sobre contratos. Ou deixou uma lacuna, isso é verdade. Quando a gente pega modelo, em regra, eles são modelos bem sucintos, muito resumidos. Isso é um negócio que tem certas especificidades que dependem de uma regulamentação jurídica mais concreta. Se você não faz isso, no momento que há qualquer brecha de discussão sobre aquilo que você não dispõe no seu contrato, a chance de surgir um problema aí que pode realizar uma infidelização do cliente, seu cliente pode não ficar satisfeito e querer sair do seu serviço, ou então entrar numa demanda jurídica, numa discussão que demore uma vida, pode ser muito grande. Até algo que se vê muito no mercado, mas que a gente não atenta e que eu dou até uma dica para quem for empreender. Se você for procurar modelo, não é o adequado nunca. Busque sempre profissional especializado para fazer um modelo, um contrato de acordo com suas demandas. Mas se você for procurar um modelo, busque modelos elaborados por entidades que tenham a ver com sua causa. Vou dar um exemplo bem claro aqui, um exemplo mais simples, citando só a título de exemplo. Por exemplo, se uma associação de empresários faz um modelo de contrato de trabalho e cede na internet, a tendência é que esse modelo cedido seja muito mais benéfico ao empresário. A mesma coisa, se uma associação de empregadores
faz um modelo de contrato e cede gratuitamente na internet, a tendência é que esse modelo cedido seja muito mais favorável ao trabalhador. Portanto, até isso você tem que ter cuidado. Mesmo que você utilize um modelo que não é o adequado, você corre sérios problemas. Se você precisa ter cuidados até para procurar os modelos que você vai utilizar, para não correr o risco de pegar um documento que seja totalmente desfavorável aos seus interesses. Lucas, vamos falar sobre tipos de contratos? Vamos sim, Adson. Eu acho que essa é a principal dúvida que surge. Toda vida que a gente vai trabalhar em cima de contratos, que são os documentos jurídicos que regulamentam as relações entre as partes dentro de uma empresa, a gente tem alguns contratos básicos que são essenciais para todo empreendedor, que eu acho que é o ponto principal dessa nossa discussão. O conceito de contrato é legal, saber das vantagens também é muito interessante, até porque eu acredito que todo mundo que empreende já valoriza o jurídico, o papel de jurídico, e sabe da importância de uma assessoria jurídica, de uma assessoria contábil bem realizada. Mas de forma prática, Lucas, quais contratos são essenciais para o meu negócio? Eu separei os contratos em 5 pontos que eu acho importante todo empreendedor observar: formalização, relações trabalhistas, fornecedores e stakeholders, que são parceiros do negócio, plataformas online e clientes, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho de cada um deles. Quando eu trato de formalização, o contrato que eu vou utilizar para formalizar a minha empresa, o documento que eu vou utilizar para formalizar a minha empresa, depende do modelo empresarial ou societário que ela vai ser estabelecida, certo? Em regra, a gente utiliza o contrato social, pois é o documento de formalização da sociedade limitada, nos termos do Código Civil, certo? Se sua empresa vai começar como sociedade limitada, que é o grande cenário das maioria das empresas do Brasil, excetuando o MEI e o Inova Simples, que são empresas individuais que não demandam essa documentação. Tem outras também que não precisam, mas eu estou falando mais desses modelos iniciais. O contrato social vai ser o seu principal documento. Lucas, beleza, vou começar a empreender, mas não tenho condições de contratar um advogado. Não quero, na verdade, arcar com os custos tributários de manter uma sociedade limitada. Há algum documento que eu possa resguardar a mim e aos meus sócios desse negócio? Muita gente faz um memorando de entendimentos, que basicamente é um acordo entre as partes de um negócio futuro a ser criado. Ou seja, nesse documento eu vou acordar com a Axon, meu sócio, qual a atividade que a gente vai desenvolver, quais serão os deveres e atribuições de cada um, até o momento que a gente entenda que esse negócio precisa ser formalizado, que a gente precisa ir para o mercado, a gente já validou esse produto, esse serviço, já fez o MVP, testou direitinho, tá legal, que a gente precisa remetê-lo para o mercado para faturar, e aí a gente precisa do CNPJ. A gente tem esse documento que vai resguardar isso e que, em regra, já leva a minuta do contrato social em anexo para a gente trabalhar. Ou seja, formalização, regra geral, a gente tem um contrato social. Se eu não tenho empresa formalizada, memorando de entendimentos vai ser a documentação responsável por regulamentar essa relação entre as partes. Como é feito o contrato de trabalho e dos fornecedores? Pronto. O segundo ponto é o contrato de trabalho. Sim. Você precisa ter contrato de trabalho com seus colaboradores ou interempreendedores, a não ser que eles sejam contratados de outra forma, certo? Via, por exemplo, você tem um estagiário, que aí vai ser um contrato de estágio, um termo de estágio, que é outro documento específico, ou que você tenha prestação de serviços de desenvolvedores, que é algo que a gente vê muito no ramo de startups, desenvolvedores e programadores via pessoa jurídica. Algo a se atentar, pessoal, é que você não pode realizar a pejotização dentro da sua empresa, ou seja, você trazer um desenvolvedor, um programador para dentro do seu negócio, ficar tentando controlar ele como se fosse um empregado e não ter um contrato de trabalho assinado com ele. A chance dele demandar a justiça trabalhista e você sofrer um revés e sofrer um prejuízo financeiro é muito grande. Ou seja, dentro dessa relação trabalhista, o contrato de trabalho com os seus empregados é o documento mais importante. Aí a gente tem o contrato de formalização, o contrato social, o contrato de trabalho e depois a gente passa para os contratos com fornecedores, que é um ponto bem importante, fornecedores e parceiros. Lucas, em regra eu tenho que me preocupar com a elaboração dos contratos com os meus fornecedores? Não. Em regra a gente elabora o contrato para quem vai adquirir o meu serviço. Se você está elaborando um contrato para um fornecedor que vai lhe prestar um produto ou serviço, ele que já está começando errado. A gente tem que se atentar
a esse ponto. Por que eu citei aqui e coloquei dentro 5 documentos mais importantes? Porque ali é uma relação jurídica entre duas partes. É sua empresa contratando um produto ou serviço de alguém. Em que pese você não ter a obrigação de elaborar esse documento, você precisa saber os termos, os objetivos, os direitos e os deveres, as obrigações de cada um, os motivos da rescisão, as nuances desse contrato, porque ele vai obrigar o seu negócio. Ou seja, você não faz, mas é muito importante que o seu jurídico e você o acompanhem. Aí a gente fecha esse tripé inicial, que é os contratos de formalização, contrato social, memorando de entendimentos, o contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado, e os contratos com prestadores de serviço, com parceiros. Certo? No caso dos contratos de sites, isso aí seria adequado a empresas de tecnologia, empresas que fecham um contrato com um cliente por meio digital? Pronto. Aí a gente passa para outra nuance bem específica, que são os contratos online, de plataformas online. Se você tem um site, se você alimenta de alguma forma um mundo virtual, você precisa ter um termo de uso, uma política de privacidade e sigilo. Eu tenho um site, Lucas, mas nunca parei para me atentar na minha política de uso e termo de privacidade. Porque, em regra, a gente elabora site por essas plataformas pré-prontas, como um WordPress da vida, e eles cedem um modelo genérico de termo de uso e política de privacidade que só é alimentado com a razão social e o CNPJ do seu negócio. E tem que ter muito cuidado, né? Porque tudo que você for preencher de cadastro tem lá, li, concordo com os termos de uso e ninguém lê. Exatamente. Por isso que é muito importante essa cautela. Ainda mais agora que a gente tem a Lei de Proteção de Dados para entrar em vigor ano que vem e que exige uma série de cuidados de todo empreendedor com esse documento. Por isso que é muito importante, se você tem um site que capta dados online, eu não vou nem entrar no mérito do e-commerce aqui, de plataformas de venda online, que aí tem uma nuance bem mais específica. Mas se eu tenho um site, se eu alimento qualquer área online, qualquer plataforma, é obrigatório eu ter um termo de uso e uma política de privacidade. Que basicamente vai ser o documento que vai dizer como é que eu vou usar essas informações, como é que eu vou trabalhar a privacidade dessas informações, que tratamento eu vou dar aos dados que você está colocando e que eu estou captando com esse seu acesso ao meu site, certo? Aí a gente fecha agora os 4, que é o contrato de termo de uso e a política de privacidade e sigilo. E para encerrar, Adson, a gente entra nos contratos com os clientes, que aí tem uma breve diferenciação. Se eu trabalho como prestador de serviço, eu vou ter o contrato de prestação de serviços. Ou seja, meu cuidado com o meu cliente vai ser elaborar o contrato de prestação de serviços que vai regulamentar toda e dispor sobre toda a relação jurídica com o meu cliente, como eu entrego o produto e serviço, como ele vai me pagar, como eu vou receber esses dados, quando a gente pode rescindir um contrato, quais as multas e penalidades para quem rescindir, quem são as partes, quem é que vai responder pela empresa, assim, os termos de privacidade de uso desses dados. A gente tem uma série de normas que precisam ser trabalhadas, que eu poderia passar aqui o dia falando sobre elas. Agora, Lucas, e se eu não trabalho com serviço? Se eu trabalho com produto? Aí, a gente tem uma diferenciação básica. Se eu trabalho com um produto simples, que eu pego e entrego a você, Axel, no direito tradicional, a gente diz que a transferência do bem, de um bem imóvel simples, se realiza com a tradição. E a tradição para o direito é a entrega. Eu não preciso de um contrato de prestação de serviço, de venda desse bem, porque é algo simples. Não vale a pena eu perder tempo, ter um gasto jurídico para vender, por exemplo, uma caneta Axon. Agora, se eu trabalho com um bem que tem um valor maior de mercado, é muito importante que eu realize um contrato de venda, um contrato de alienação desse bem. Certo, Lucas, mas eu trabalho com um bem simples e quero me resguardar. O que é que eu faço? Aí o ideal é que você tenha uma garantia, que você forneça uma garantia ao seu cliente sobre esse produto ou serviço que você está entregando ao mercado. Até porque, pessoal, lembre-se, mesmo que você seja distribuidor, você não seja fabricante, você é fornecedor. Enquanto fornecedor, você tem a obrigação de responder sobre os danos e vícios que aquele produto causar, certo? Então a gente encerra aqui esses 5 pontos especiais, que são os 5 tópicos de contratos que todo empreendedor precisa saber, ter ideia em mente e verificar se o seu negócio não precisa. Porque, em regra, todo negócio precisa desse contrato.
Formalização, pode ser um estatuto social, pode ser um contrato social, pode ser um memorando de entendimentos, pode ser outra série de documentos, depende do modelo do seu negócio, do modelo empresarial do seu negócio. 2, relações trabalhistas, em regra, contrato de trabalho, mas pode ser também um contrato de prestação de serviço de uma pessoa jurídica contratada para lhe prestar um produto ou serviço. 3, contratos com parceiros e stakeholders, ou seja, quem vai ser meu parceiro, quem vão ser meu fornecedor. Eu não vou elaborar esse contrato, mas eu vou assinar e vou estar obrigado nessa relação jurídica. Portanto, é preciso que eu tenha cuidado com esses contratos, que em regra serão contratos de venda de bens ou de prestação de serviços. 4, os contratos das plataformas online de minha empresa, termos de uso e política de privacidade e sigilo, certo? E o 5º, o contrato que eu vou ter com meus clientes, que pode ser um contrato de venda de alienação de um bem, se tratar de um bem que exige um contrato específico, ou um termo de garantia, se tratar de um documento que seja de um bem, de um objeto que seja mais simples, e de um contrato de prestação de serviço, se minha empresa de fato for uma prestadora de serviço. Assim, fechando esse pacote, a gente tendo esses documentos bem elaborados, a gente já está à frente de muitas empresas para ter um jurídico bem resguardado e bem protegido. A chance de você sofrer condenação judicial, uma discussão processual é muito menor. Perfeito, Lucas. Então vamos finalizando aqui esse tema sobre contratos para empresas em uma cidade que tem um evento chamado Campus Party, né, que está acabando, né, no domingo. Para você que está na live, você está vendo ainda, a Campus Party ainda está começando neste dia, mas na segunda-feira, o dia que a gente lança esse podcast, já tem encerrado a Campus Party. É um tema bastante interessante, porque tem muito empreendedor na nossa cidade, né? Não, tem muito, e a gente está desenvolvendo esse cenário empreendedor cada vez mais, em que pese a essa edição do QBBcast ser especial a Campus Party Natal, é um tema que se continua, sempre ele vai continuar em vigor e vigência, válido, tendo uma validade muito importante, porque todo mundo que empreende precisa entender seus contratos. E foi um tema que eu imaginei interessante, porque é uma dúvida recorrente. Todo mundo que tem um negócio quer realizar a documentação e quer saber como formaliza o seu contrato. Por isso que é muito importante a gente ter ciência dessa discussão que a gente realizou aqui hoje. Perfeito, 23º episódio do QBBcast fica por aqui. Desejo para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima. Até mais. Pessoal, encerramos aqui a gravação do 23º, Watson? 23º. Episódio do QBBcast. A gente discutiu um pouquinho aí sobre esses termos de contrato. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, basta entrar em contato aqui pelo Instagram e Facebook do QBB Advocacia, ou comentar aqui embaixo, nesse cantinho aqui que vocês estão vendo, que a gente responde a vocês, tá certo? A gente encerra por aqui. Bom final de semana a todos. Até mais.